Problema 675 já se refere a uma estrutura. E diz o seguinte: para a estrutura e carregamento mostrados na figura, determina a força exercida no elemento ABC em B e em C. Ok? Portanto, nós temos uma estrutura. Uma estrutura é, ao fim e ao cabo, um conjunto de peças, de sólidos interligados entre si e apoiados como um todo. Não é propriamente uma só peça. Claro que uma treliça também é uma estrutura, também são uma série de elementos interligados entre si, mas a treliça é um caso particular, porque na treliça os elementos que compõem a treliça apenas têm esforços axiais, porque são rotulados nas duas extremidades, que são os nós, e as cargas são aplicadas nesses nós. Neste caso, nestas estruturas, isso não é bem assim, porque reparem que neste caso nós temos aqui duas peças, ABC, e temos a peça BD, e a força. Portanto, primeiro na peça ABC as rótulas não estão nas extremidades, uma está, mas a outra não. E a carga não está aplicada em nenhuma dessas extremidades. Portanto, não é treliça, claro. Não são peças lineares, como por exemplo BD, faz ali um ângulo, portanto não tem a ver com treliça. Ora bem, como é que se resolve um caso destes? E a partir daqui é sempre a mesma coisa. Agora reparem bem, isto está em equilíbrio. Mais uma vez eu posso dizer que o somatório das forças é zero. E já agora, como isto é um caso no plano, eu posso dizer que as forças segundo x são zero e as forças segundo y são zero para a estrutura toda. E que os somatórios de momentos num ponto qualquer também são zero. Ok, mas isto são três equações. Quantas incógnitas nós aqui temos? Se repararem, nós temos em cada apoio destes, que isto é um apoio duplo, temos uma reação vertical e uma horizontal, pode ser, por exemplo, assim, aqui também. Portanto, nós temos aqui quatro reações, um dy, um dx, serve este, um cx e aqui um cy. Portanto, não chega. A questão é que isto é uma estrutura composta por duas peças e nós temos que equacionar que estão as duas em equilíbrio. Como é que nós vamos fazer então isto? Pura e simplesmente nós vamos considerar então uma peça à parte e cada uma delas à parte, por exemplo. Temos aqui então uma peça, a peça que tem a carga sobre ela, 200 N, ponto A, ponto B e ponto C. Em termos de forças externas também, podemos dizer que temos então aqui as duas forças Cx e Cy. No entanto, no ponto B, como há uma união entre duas peças, está a fazer força uma outra, há uma apoiada na outra. Portanto, nós podemos considerar e devemos considerar que nesta rótula, neste ponto, pode haver uma força com uma determinada direção e com duas componentes, uma Bx e outra, por exemplo, assim. Desculpa, é o contrário. Esta BY e outra BX. Tá bem? Portanto, e agora podemos dizer, esta peça está em equilíbrio. Mas reparem que dizer que esta peça está em equilíbrio, isto já nós sabemos fazer, é dizer mais uma vez que as forças segundo x são zero, as forças segundo y são zero e os momentos num ponto qualquer zero. Mas isto também, lá está, são três equações e nós temos aqui quatro incógnitas. Portanto, também não resolvemos isto. No entanto, se nós agora juntarmos, por exemplo, basta isto, as três equações que já tínhamos aqui atrás, que não chegavam para estas quatro incógnitas, mas agora temos mais duas. Ou seja, já temos aqui 6 incógnitas. Mas também já temos 6 equações. Portanto, em princípio, o problema está resolvido. Claro que também podemos dizer que a outra peça, que basicamente será qualquer coisa assim, portanto, uma coisa assim, vou fazer um ângulo, que tem aqui um ponto D com duas cargas, um dx e um dy. E neste ponto B, também é o ponto B, que é o ponto de contacto com outra peça, as forças que aqui estão também são duas, mas são iguais às da peça de cima, mas de sinal contrário. De sentido contrário, melhor dizendo. E porquê? Porque isto é aquela história que nós conhecemos por ação e reação. Portanto, se esta peça sobre a de cima faz uma força para cima, é porque a de cima faz uma força para baixo sobre a de baixo. E se esta peça sobre aquela faz uma força para a direita, então aquela sobre esta faz uma força para a esquerda. Ok?
Portanto, estas forças são as mesmas. É um BX e um BY, mas agora de sentido contrário. Como nas treliças, por exemplo, a ação da barra sobre o nó é simétrica ao do nó sobre a barra, por exemplo. E em qualquer caso assim é. Portanto, agora, e olhando para aqui, nós afinal temos mesmo seis incógnitas. São 6 reações externas, que são os CX, CY, DX e DY, 4 reações externas. Na realidade são duas, mas com 4 componentes. E temos então uma reação interna, também com 2 componentes. Portanto, nós consideramos que são 2 reações internas. Isto é, dentro da estrutura de uma parte sobre a outra. Também aqui nós podemos dizer que o somatório das forças segundo x é 0, o somatório das forças segundo y é 0 e o somatório dos momentos também é 0. E reparem, então já são 9 equações, mas são só 3, mais 3, portanto 3 2, 6 incógnitas, não é preciso tanto. Realmente elas não são lineares, melhor, linearmente independentes, portanto não vale a pena estar a usar isto tudo. O que nós vamos fazer, e vamos fazer conforme der mais jeito, mas o que nós podemos fazer é, por exemplo, dizer toda a estrutura está em equilíbrio, pelo que estas equações, estas 3 equações aqui de cima, são verdade e podem-se aplicar à estrutura toda, é verdade. Mas das 4 incógnitas apenas vamos ter 3 equações. E depois podemos dizer que uma das partes, quer seja a de cima ou a de baixo, também está em equilíbrio. Basta uma. Porque se a estrutura toda está em equilíbrio e uma das partes está em equilíbrio é porque a outra também está. Portanto, não vale a pena acrescentarmos esta. Ou então usamos a de baixo, mas não usamos esta aqui do meio, a de cima. Ou, e às vezes dá muito jeito, esqueçam a de cima e aplicamos as duas de baixo. Isto é, dizemos a parte de cima está em equilíbrio e a parte de baixo também está em equilíbrio. Claro que se a parte de cima está em equilíbrio e a parte de baixo também está em equilíbrio, é porque a estrutura toda, como um todo, que é constituída por estas duas partes, também ela está em equilíbrio. Então já não vale a pena estas equações cá de cima porque já estão incluídas aqui nestas de baixo. Ok? Depende muito do que é pedido. Depende muito do que é pedido. Por exemplo, aqui neste caso, na linha A, são pedidas a força exercida em B. B é o ponto de contacto entre elas. Se nos estão a pedir em B, a melhor maneira, reparem, é calcular só as forças em B. Está bem que na linha B também é pedido em C, mas depois vamos lá, já lá vamos. Mas se só for pedido em B, eu escuso calcular as outras. E há aqui uma maneira de calcular apenas as reações em B, que é usar esta equação no ponto C, que o que eu vou dizer é que no ponto C, o que é que eu tenho? Tenho uma reação que é 200 vezes 90, no sentido positivo, portanto 200 vezes 90. A unidade não interessa muito, portanto estou a usar aqui Newton e ali milímetros, fica Newton milímetro. Não é muito usual, mas também pode ser, só preciso no fim converte-se. Por acaso nem dá muito gente, que está em números muito grandes, mas depois convertemos para Newton metro, se for preciso. E depois temos também, no sentido horário, contrário a este, portanto com sinal ao contrário também, BY vezes o braço que é de, quanto é que é? Do B ao C, 240 vezes 240. E como está em equilíbrio, isto tem que ser igual a 0. E logo daqui vamos tirar aqui o BY, vai ser então igual a 20 vezes 90 sobre 240, que dá qualquer coisa como 20, não, 200 vezes 90, assim é que é, a dividir por 240, que dá 75. Ok, 75 Newton. E esta já está. Depois podemos usar qualquer coisa, mas podemos usar, por exemplo, a de baixo. E ao aplicarmos este momento no ponto D, que é para não entrar as reações em D, portanto no ponto D, o que é que nós vamos obter? Temos o momento provocado por BY no sentido anti-horário, portanto BY vezes 120, BY vezes 120, eu já sei quanto é que é o BY, e também ainda mais BX vezes o braço que é de 90. Tudo isto igual a 0. Como o BY nós já sabemos que é 75, podemos tirar daqui que o BX vai ser então igual a menos qualquer coisa. Este qualquer coisa vai ser então o BY, que é o 75 vezes 120, dividir por 90,
Desculpem, isto está mal, portanto é, deixa-me ver, 75 vezes 120 a dividir por 90, isto vai dar 100. Exatamente, 100 Newton, menos 100 Newton. O menos só quer dizer que a força não é na direção que eu aqui pus, ou melhor, no sentido que eu aqui pus, Bx, que eu pus aqui Bx deste lado para a esquerda, mas é realmente, sobre esta é para a direita e sobre aquela é que é para a esquerda. Mas já está encontrado, ok? E reparem, já está. Não compliquei muito, fui direto ao assunto, porque eu só queria estas B em B. Isto é a linha, isto para a linha A. Na linha B, estão-me a pedir aqui as reações em C. C, que são neste ponto. Ora bem, então, para calcular as reações em C, reparem, se eu não quero calcular em D, se calhar o melhor é fazer momentos aqui no ponto D, desta parte, não desta, porque isso já foi feito e entram aquelas em B. Mas se eu só quiser calcular as reações em C, ok? Só em C, mais nada. Então, mas conta que o problema começa agora outra vez. Eu posso encontrar uma equação com as reações em C, a partir daqui fazendo momentos, somatório de momentos em D igual a zero, ou seja, esta força passa por D, não conta, as de D também não contam, fica só então o CY positivo e o CX também positivo, portanto fica 120 CY, 120 CY, agora ponto primeiro a distância e depois então a força, mais 90 CX igual a zero, e daqui eu tiro uma relação entre as duas, não é? Já tiro que, por exemplo, o CX é melhor assim, o CX é igual a menos 120 sobre 90, que é o mesmo que ter 4 terços, por acaso dava melhor ao contrário, porque 4 terços é um número estranho, mas fica assim, 4 terços de CY, que é 120 sobre 90, que é mesmo que ter 4 terços. Ok, e agora preciso de outra equação, onde apenas entre o Cx e o Cy, que é para fazer um sistema de duas equações de duas incógnitas, que aqui não está, portanto esqueçam esta parte, mas ali está. Então se eu fizer agora somatório de momentos em B, para não entrar as reações em B, claro que eu já as calculei, mas para não entrarem, porque eu voltei ao início do problema, digamos assim, eu vou fazer somatório de momentos em B igual a zero, mas tenho que dizer de que parte, ok? Posso eu batizar estes casos aqui de 1, 2, 3, por exemplo, este caso é para o caso 2, enquanto que este caso é para o caso 1. Então o momento em B para o caso 2 igual a zero resulta em a força no sentido anti-horário, portanto positivo, que vai ser então a distância 90 vezes 200, 90 vezes 200, no sentido anti-horário, positivo, o CY também no sentido anti-horário, portanto também positivo, mais a distância daqui até aqui, então de 240 CY, e o CX também, desculpem, o CX nada, o CX é zero porque a sua linha de ação passa pelo próprio ponto, portanto o braço dela é zero, portanto não há mais nada, isto igual a zero, e daqui vamos já ter aqui o CY é então igual a 90 vezes 200 sobre 240, que já é uma conta que já fizemos ali em cima, isto vai dar menos 75 Newton. O que quer dizer que o Cx vai dar 4 terços disto, ou seja, com o sinal ao contrário, 100 Newton. E está. O problema resolvido era isto que era pedido, ok? Portanto, estes problemas é tudo assim. Portanto, nós temos que dividir a estrutura, melhor dizendo, em várias peças e dizer que todas as peças estão em equilíbrio, cada uma por si. Ela está em equilíbrio. Portanto, primeiro, claro, identificar as forças nos apoios da estrutura, mas também forças internas da estrutura, de umas peças sobre as outras. E depois usar sempre aquilo que foi mais conveniente. O equilíbrio, as equações de equilíbrio que forem mais convenientes. Portanto, não tem que ser estas, podiam ser outras, quaisquer, mas estas são as melhores, as que dão menos trabalho e as que dão menos erros, essencialmente isso, está bem? Que dão asa a menos erros. Portanto, o problema, como vêem, é extremamente simples. Podem agora confirmar, por exemplo, isto aqui, em termos de forças, tem que dar tudo zero.
BX, DX, para o mesmo lado, tem que ser simétrico este sinal contrário, de certeza. E veja, o DX não foi calculado, não sabemos, mas se tivéssemos que calcular, ele tinha de ser era ao contrário do BX, ou seja, de 100 Newton para aquele lado, claro. E por aí fora, por exemplo, aqui, nesta parte em que já calculamos os Bs e os Cs, agora temos 200 para a direita, BX é de menos 100, quer dizer que não é para a direita, é para a esquerda, e o CX é de 100, que também é para a esquerda, portanto lá está 100 mais 100 e 200 para a direita, está tudo em equilíbrio. Okay? Ou então 200 menos 100 dá 100 e 100 para aquele lado também, ou menos 100 igual a zero. Na vertical a mesma coisa, temos aqui o BY que é de 75 e temos aqui o CY que é de menos 75, portanto os dois somados dão zero, portanto isto em princípio está certo, certeza, não é? Está, tchau.